Bom, o módulo de hoje é produzindo conteúdo com qualidade. Lembrando que sempre a gente vai falar aqui, eu vou trazer tudo que eu trouxer aqui para a gente debater, para a gente conversar, para a gente passar algum ensinamento, é sobre vivência, não é sobre o que eu li, é sobre o que eu vivi. Então eu gosto de trazer exemplos para que você não só se atente a alguns itens para produzir com qualidade, como também algumas soluções já vivenciadas que deram certo, soluções que deram errado, e isso eu acho importante num treinamento, num curso, né? Então, para produzir com qualidade, desde a concepção da ideia até o produto pronto, é muito importante se atentar a todos os passos. Não adianta a gente ter o melhor equipamento, que é um item lá na frente, onde vai ser gravado o seu conteúdo, se você não deu importância na concepção lá atrás. A concepção do que você quer produzir, o objetivo que você quer chegar com esse conteúdo, que é tão importante e relevante hoje em dia, né? As empresas hoje elas precisam ter conteúdos relevantes para se posicionar no mercado, se posicionar nas redes sociais e se colocar como todo o seu potencial para os seus clientes. Então, um dos itens, primeiro item importante para que você tenha um conteúdo de qualidade em vídeo nas redes sociais. Definir o objetivo e o tema do seu conteúdo. O objetivo é o que você quer alcançar, né? O que você vai trazer, o que você vai ensinar. Se é um podcast, se é um curso, se é um programa de televisão. A nossa vivência aqui nos estúdios, e eu tenho 32 anos produzindo, né? O objetivo é o fundamental, é o que norteia o início e que vai te levar até a entrega do seu conteúdo ou o uso do seu conteúdo. Então, se você não tem um objetivo claro do que você quer, no meio do caminho vai começar a ter variáveis e não vai ter foco e vai ser um conteúdo muitas vezes com uma certa confusão para quem está usando o conteúdo, quem está assistindo como entretenimento ou quem está tendo uma aula, por exemplo, como nós estamos fazendo aqui. Então, qual é o nosso objetivo neste vídeo, por exemplo? Quando a gente definiu o que a gente quer, trazer os itens importantes para as pessoas se atentarem quando forem produzir um conteúdo de relevância. Então, definir o meu objetivo é o ponto inicial, né? O tema. Quando você fala o tema, é que esse título, esse tema, como aqui o nosso é produzir conteúdos com qualidade, ele diz tudo para quem está vendo numa videoteca ou na internet, ele já identifica quem é o seu público-alvo fácil e conecta quem quer assistir o seu conteúdo, como também para quem está produzindo, para você, né? Se o seu tema, nosso tema é produzir com qualidade, a todo momento, quando a gente vai explicar, a gente vai buscar sempre o item qualidade nas nossas palavras, na nossa intenção, na nossa pesquisa. Então, item 1, defina objetivo e o tema muito bem definido para começar seu trabalho. O propósito do seu conteúdo é entreter. Esse é o segundo ponto. O que você quer? O seu conteúdo ele vai ensinar, ele vai entreter, ele vai discutir temas. O grande lance hoje são os podcasts, né? O que é o podcast e o que é uma entrevista? Antigamente, nos programas de TV, tinha entrevistas, debates, que é mais ou menos o formato de um podcast. O que as pessoas gostam dos podcasts? Por que as pessoas hoje se identificam tanto com esse conteúdo? É porque, exatamente nesse item 2, qual é o propósito? É ensinar? É informar? É inspirar alguém? O conteúdo podcast, ele tem uma discussão tão saudável, tão informal, e tão informal que eu digo, é quando ele fica muito próximo do formato de uma conversa, do seu dia a dia.
não tem mais aquela formalidade de uma entrevista que a gente se municiava de informações antigamente. Então, hoje, assistindo uma discussão de um podcast, as pessoas esquecem da câmera, naturalmente, e se aprofundam no debate espontâneo, e aí é o propósito. Então, esse item 2, defina o propósito seu. Se é ter um curso, eu estou aqui me empenhando o máximo que eu posso para te trazer os itens, para você que está assistindo, anotar, rever às vezes que for preciso esse treinamento, para que você tenha esses itens. Então, o meu propósito é ensinar. Então, eu não quero entreter. Então, eu não tenho elementos aqui para distrair, muita coisa, cenário simples. Meu propósito é educar. Se o seu propósito for entretenimento ou discussão de temas, como é um podcast, por exemplo, como é um videocast, né? Como é um programa de entretenimento que eu fiz há muitos anos, né? Fiz por muito tempo, ao vivo, diário. Se esse é o propósito de entretenimento, então tem que ter elementos. Aí você já começa a planejar o seu conteúdo, onde eu teria que ter mais coisas aqui, eu teria que ter uma outra pessoa para a gente debater esse tema, esse item. Então, olha como definir o propósito é importante. Daí você vai estar definindo, você vai ter mais uma pessoa aqui, vai ter 4 pessoas debatendo como produzir, que eu posso ter o formato podcast para falar sobre isso. Aí seria um formato mais descontraído. Só que perderia um pouco de tempo. Videoaula vamos ganhar tempo, vamos trocar experiência, vamos trazer tudo voltado a aprender rapidamente, para que vocês possam usar e ganhar dinheiro, e se realizar e fazer seu conteúdo, certo? Então, item 2 é identificar bem o propósito, para que você comece a formatar o seu conteúdo, para ter qualidade. O tema específico que atrai o público, quando a gente fala de escolher o tema, vamos pôr como item 3 aqui, vamos estudar bem o seu público-alvo. Né? Então você já tem o propósito, já definiu o seu objetivo, e o tema tem que ter algo daqui para frente na produção, sempre os itens olhando, pensando no seu público-alvo, para que isso não se perca no meio da produção. Porque esse mundo de produção de conteúdo é apaixonante. Então, quando você começar a produzir, começa a surgir ideias, começa a surgir muita coisa que não está no planejamento. E aí é o perigo de sair do foco, e aí é o perigo de se entreter na produção e não ter a qualidade de informação necessária. Muita coisa atrapalha. Então, tem o ponto certo para produção. Como nesse vídeo que você está vendo, eu posso usar recursos de inserção de imagens em cima da minha fala, aonde eu acho necessário dar ênfase, porque o nosso cérebro ele gosta de exemplos, né? Então, quando você ouve alguém dizendo, você está ouvindo, o seu canal auditivo está aberto, e quem produz vídeo tem um canal visual muito aguçado. Então, quando a gente está falando, eu estou fazendo esses inserts que vocês estão vendo, isso reforça o que eu quero dizer. Então, definir o conteúdo para ter o seu público-alvo muito bem informado quando ele assistir esse conteúdo. A estrutura dos episódios também é muito importante, e esse é um item que vocês devem, que é o nosso quarto item aqui, que a gente deve se atentar. A estrutura do episódio seria como você vai começar, como é que você quer desenvolver o tema e como é que você vai encerrar o tema. Vejo hoje muitos conteúdos na internet, como a gente tem alguns estúdios para gravação, então a gente vê as pessoas gravando, ouve e até auxilia aqui no caso do nosso empresa, que é o Pocket Studio, porque muitas vezes está bom, está bacana, foi bem produzido, foi bem pensado, só que às vezes não fecha a informação. Então você levanta um monte de problema, discute e não fecha. E a pessoa que assistiu fala, tá, e aí o que eu faço agora? Você levantou um problema, mas não me deu a solução. Faltou estrutura. Então a estrutura deve contemplar o objetivo de informar do jeito que você planejou, do começo, meio e fim. Né? Então um bom roteiro, que é um item que a gente vai ver mais à frente. No quinto é pesquisar
outros conteúdos com o mesmo objetivo, ou com o mesmo título, ou com a mesma finalidade. Não é copiar. Eu acho que o grande lance eu falo para toda a equipe, todas as pessoas que trabalham comigo, assista conteúdo. Não é para você copiar, é para muitas vezes falar, tá assistindo e dizer, não quero fazer assim. Às vezes eu pego o conteúdo que eu estou assistindo de um filme e adapto dentro de uma videoaula. Muitas vezes eu estou dirigindo um programa de TV, eu lembro de uma videoaula e coloco a mesma ideia, né? Então assistir conteúdos é colocar uma videoteca na sua cabeça de possibilidades. E com muita criatividade, você pega possibilidades de vários formatos e começa a agrupar e desenvolver o seu conteúdo, fragmentos de várias coisas que você assiste. Então, para quem produz e quer produzir com qualidade, assista. Assista coisa ruim, coisa boa, coisa maravilhosa, coisa péssima, assista. Até para entender aquilo que não funciona. Então, você que está produzindo um podcast, hoje muitas pessoas querem, eu quero um curso porque eu quero apresentar um podcast, quero produzir um conteúdo bacana. Todos esses itens de produzir conteúdo com qualidade está muito ligado hoje, muitas pessoas vão usar e quando você tiver esses itens muito aflorados no seu conteúdo, você vai ver a diferença que há. Então, quando você vai produzir um podcast, além de assistir outros podcasts para ver performance, início, fim, encerramento, quando a pessoa brinca, quando ela não brinca, existe a identidade que nós vamos falar também. Você tem que ter a sua identidade no podcast. Mas existe também algumas coisas que você fala, puxa, esse item colocado dessa forma tá muito bacana. Então esses fragmentos vai te ajudando a produzir o seu conteúdo. Como também, se você está produzindo podcast ou está produzindo videoaula, você não precisa só assistir outras videoaulas, você pode assistir outros conteúdos do seu tema. Que o importante, que é o nosso próximo item, é ter relevância no seu conteúdo. Então, se eu for falar aqui de como produzir com qualidade, eu não posso estar refém, eu não tenho TP, eu tenho tópicos para não esquecer a sequência. Porque eu me planejei, como eu disse aqui no nosso item 3, planejamento da estrutura. Eu tenho minha estrutura, qual a sequência que eu não quero esquecer, eu quero manter essa sequência, porque eu planejei ela antes, para que você entenda racionalmente onde eu quero chegar. Então, assistir outros conteúdos é importante, assistir outros podcasts é importante, une tudo e te dá embasamento. Então, saber o que você está dizendo, ter propriedade no seu assunto. Então, se eu fosse falar de um assunto que não é meu aqui, falar sobre organização de eventos de show, para eu sentar aqui e gravar algo de um tema que não é meu, eu ia assistir muita coisa. Vou te dar um exemplo. Quando eu fui convidado a dirigir um programa sertanejo na Rede Bandeirantes de Televisão, isso em 2003, eu não tinha conhecimento, eu não tinha know-how, eu não tinha excelência no assunto música sertaneja. Ouvia alguma coisa, mas eu não tinha excelência. Conhecia os mais famosos. Como eu vou dirigir um projeto, que eu vou opinar no roteiro, que eu vou dirigir um apresentador conhecidíssimo, que na época era o Sérgio Reis, como eu vou me propor a dirigir um conteúdo que eu não tenho domínio, mas também eu não sou incapaz de fazer. O que eu tenho que ter é planejamento e estudo. Eu fui atrás, comprei todos os DVDs na época de sertanejo, tudo que tinha DVD eu comprei. No DVD, quem é da época do DVD, tinha os extras, e o extra contava a história, ou o bastidor, ou falava um pouco mais de cada um. Então eu comprava o DVD, além de ver as músicas, ouvia um pouco, eu assistia os extras, e os extras me davam um pouco mais de conhecimento da vida de cada dupla sertaneja da época. Estudei muito, era 5, 6 DVDs por dia em casa, correndo contra o tempo, porque eu fui convidado a dirigir esse programa e eu queria fazer com qualidade.
Então, quando eu ousei a fazer, quando eu ousei a falar, opinar em reuniões de pauta com o Sérgio Reis, que tinha a minha idade, eu tinha na época 45 anos, ele tinha 45 de música. Como é que eu vou debater com ele? Lógico, com muito respeito, sempre valorizando ele, porque ele tem mais conhecimento que eu, mas eu vinha também para uma reunião com a bagagem, com a informação, e esse item é importante. Você vai falar na frente da câmera, fale com propriedade. Porque a gente vê muitos treinamentos, muitos cursos que a pessoa leu e reproduz. Ela não tem autoridade no assunto. Se a gente debater com ela, ela não sai daquela página, né? Então, quando eu dou exemplos de que eu já passei, são coisas que eu tenho certeza que se você usar, vai dar certo. Então, venha para frente de uma entrevista, venha para o seu podcast, venha para o seu conteúdo, tranquilo na questão de conteúdo, de excelência no assunto. Saber o que está falando, isso é muito importante. Muitas pessoas dão valor para melhor câmera, melhor luz, as roupas, cabeleireiro, e vem vazia, né, no assunto. Eu acho que o item mais importante de um conteúdo com qualidade é o apresentador. O convidado não, o convidado veio como convidado, né? Ele vai ser questionado. Agora, quem trouxe, quem vai conduzir um assunto de qualidade, tem que ter propriedade no que está falando. Então, esse é um item muito importante. Vamos agora a mais um item que é de extrema importância na produção com qualidade, né? É a identidade preservada de quem está apresentando. Então eu sempre, cada um dirige de uma forma, cada um aqui não é uma verdade absoluta, tá? Aqui é a minha opinião, é o meu treinamento, é o que eu debato, é o que eu vivenciei. Trabalhei em 5 emissoras de televisão, faz 32 anos que eu tenho CNPJ de produtora, que eu produzo, e eu tenho a minha convicção é que as pessoas, elas devem ter a sua identidade. Diferente de uma novela, diferente de um vídeo institucional que o diretor vai colocar a identidade que ele quer e aí é um ator. Mas o conteúdo de entretenimento, apresentador de televisão, apresentador de podcast, de conteúdo, não seja aquilo que você não é como identidade. A verdade, com o tempo, ela foi trazendo essa verdade tanto na identidade das pessoas, quanto na verdade de local, de cenário. As pessoas hoje em dia já não aceitam mais muita fantasia num programa de TV. Então toda aquela cenografia que as emissoras tinham, hoje, o que é o podcast? O que é o influencer? Por que tantos blogueiros chegaram e fizeram 3 milhões de seguidores e as pessoas gostam do que ela fala, gostam desse conteúdo, porque é verdade. É ela não faz papel. Não é um apresentador de um podcast que vem aqui, se eu sou uma pessoa toda séria, formal, não adianta eu querer ser engraçado para dar audiência. Todas as vezes que a gente vê produtos que está forçado, tá interpretado para essa finalidade, podcast, entretenimento, não funciona. Porque as pessoas querem cada vez mais a verdade. Então, quando a influenciadora é uma pessoa esportista, ela é uma pessoa que tem um exemplo em corpo, em atitude, e ela grava um conteúdo do jeito dela, da forma dela, falando de vida saudável, ela convence. O roteiro já está nela, a interpretação já está nela. Então, identidade, a sua identidade preservada no que você está propondo a fazer é muito importante. É muito importante. Toda vez que a gente tenta interpretar, toda vez que a gente tenta fazer o que nós não somos, a gente não passa a verdade no olhar, não passa credibilidade, não passa conexão com quem está assistindo.
E isso é péssimo, isso é muito ruim e isso não traz qualidade para o seu conteúdo. Hoje em dia, a gente precisa falar o que a gente sabe e o que a gente tem propriedade para falar. Agora eu queria chamar a atenção para um item que, às vezes, muitas pessoas que produzem não percebem isso. Às vezes o apresentador tem relevância, ele sabe o que ele vai entrevistar, o que ele sabe o que vai falar, ele pesquisa a vida de quem vai vir como entrevistado, então tá tudo certo, né? Porque também aprender um pouco de quem vai vir também é interessante, você tem propriedade para falar. Só que quando chega, ele quer fazer uma prévia, ele quer fazer um treino, ele quer saber um pouco mais antes de começar. E olha que interessante, antigamente, onde os programas eram muito formais, as perguntas estavam até no TP, eu tinha a pergunta que eu tinha que fazer para a pessoa. Então eu não tinha nem, o apresentador não teria nem a liberdade de fazer qualquer pergunta que ali no calor da entrevista viesse na cabeça dele. Então, antigamente era muita formalidade. A televisão traz muita formalidade. Hoje já mudou muito, os canais de televisão, eles estão aí com a sua informalidade até nos grandes jornais, que é bacana, que é bonito isso. Mas a rede social, conteúdo de qualidade, conteúdo de qualidade de informação, entretenimento na internet, os cortes que depois, hoje, tudo gera trechos promocionais chamados de cortes, que são as chamadas que antigamente tinha, né? A gente fazia um programa de televisão, tinha uma chamada, não perca, assista. E hoje as chamadas são mais inteligentes, né? As chamadas são trechos da entrevista, onde a pessoa simpatiza com aquele trechinho e fala, puxa, quero assistir ele inteiro. Nada mais é do que as chamadas de antigamente. Mas veja só, o que eu queria dizer nesse item muito importante que as pessoas, eu vejo muitas produções não se atentando a isso. Quando chega o entrevistado, as pessoas ainda querem fazer esse bate-papo, essa prévia, antes de começar a gravar. E aí as pessoas, hoje em dia, estragam o que poderia ser muito melhor. Quando você conversa com a pessoa muito antes da entrevista, instintivamente, o cérebro, tudo bem que você tem ali até uma ficha, uma colinha, como eu tenho aqui, para a gente ir na sequência. Mas o entrevistado, ele vai contar para você muita coisa. E o cérebro dele vai já falar, você já contou esse item. Né? Isso é instintivo, isso aí não tem opção. Né? Estudando um pouco de neurolinguística, eu estudei sobre isso. Então, se eu bater um papo aqui, um prévio, antes de gravar, e ele contar a história, o entrevistado contar a história dele para mim, ou uma médica, ela conta a história dela, como ela começou. Durante a entrevista eu vou fazer a pergunta como ela contou a história, como ela começou, foi bonito ela contar, eu vou fazer a mesma pergunta aí, gravando, eu vou falar como você começou a sua história. Ela vai contar de novo pro mesmo ser humano aqui, e ela não vai contar mais igual. A emoção dela na primeira vez é muito mais interessante. E eu estudei isso em neurolinguística, alguns... Não exatamente eles especificavam uma entrevista, mas fatos que o cérebro, né, automaticamente, ele vai, registro automático da memória, ele vai registrando e ele acha que já contou, e já contou mesmo. Quando ela vai contar pela segunda vez, logo em seguida, ela resume um pouco. E eu comecei a prestar atenção. E eu fazia de propósito, às vezes, entrevistas, eu dirigia programas ao vivo, diários, muitas entrevistas. Então eu fazia, às vezes, quando tinha a prévia, e eu ficava depois com as mesmas perguntas, nenhuma resposta depois era igual ou melhor que o que ele falou antes. Coincidência ou não, isso acontece. A pessoa resume um pouco. Por mais que ela queira responder igual, já não é mais igual. Então, cuidado, um item importante, principalmente podcast, que é um negócio descontraído, não converse sobre os assuntos muito antes. Pesquisa, faz sua lição de casa. O convidado, quando vem, ele já se prepara. Quando ele chegar, fala de tudo, menos do que vocês vão falar. Lógico, o item, nós vamos falar da sua carreira, só. Não dê, porque a ansiedade dele
É normal a pessoa chegar no estúdio com ansiedade da entrevista. Muitas pessoas, elas começam a sofrer na hora que você convida ela uma semana antes. Ela já começa a sofrer. Eu vou dar entrevista, eu vou dar entrevista, eu vou dar entrevista. Isso é ruim. Ela vai sofrendo por antecipação. E quando chega, era para ser super fácil, não foi. Porque ela veio se desgastando nesses dias. Então, um conselho para quem vai dar entrevista, fique tranquilo. Saiba o que você vai falar. Você sabe do seu assunto. Se é sobre a sua carreira, nada, ninguém mais do que você para falar dela. Então, ou se prepara se é um assunto que não é do seu dia a dia. Mas vá tranquilo. Porque se você vir se desgastando, a entrevista vai ser muito diferente do que ela poderia ser. Então, o apresentador, muitas vezes, que a gente vê, chega o entrevistado e conversa, conta, e depois a entrevista não vai ser a mesma. Então, isso é uma dica muito... essa dica não está nos livros, eu já li N livros de produções, de blá blá blá, o pessoal sempre muito técnico, se preocupa na posição da luz, uma fotografia, com conto, se preocupa com um monte de coisa, mas muitas vezes não se preocupa com o emocional do ser humano que vai sentar na frente de todo esse equipamento. Não adianta o melhor equipamento e a melhor pessoa se a pessoa estiver com um problema emocional. Se ela estiver tensa, sofrendo por antecipação, a entrevista não vai ser boa. Então, cuidar do entrevistado, essa é uma boa dica. Quando ele chegar, seja próximo, um amigo, toma um café, toma uma água, bate um papo, fala de outro. Quando ela vai tentar entrar no assunto, não olhe, porque eu vou falar sobre... Depois você fala. Mas como é que foi chegar até aqui? Como é que está hoje? Hoje está um pouquinho, está frio hoje. Dá uma distraída nela para ela ficar tranquila. Se aproxime dela como amiga. Se você não a conhecia, seja amigo nesses 5, 10, 20 minutos. Se possível, sempre legal ter um tempo maior, mas sem falar do conteúdo da entrevista. Hoje nós vamos falar da sua carreira. Mas não precisa contar a sua carreira agora. Você vai contar na frente das câmeras, que vai ser legal. Passa tranquilidade, vai ser bacana. No treinamento Você Encena, que também está disponível, a gente fala muito sobre isso. A importância desde o porteiro que recebe a pessoa numa emissora de televisão, como recebe, para deixar a pessoa tranquila, ela tem que vir. Ela vem com a ansiedade e a gente vem baixando a ansiedade dela até começar um programa de TV. E eu sempre treinei a equipe nessa questão emocional, essa questão de saber lidar com o ser humano. Eu já vi muita gente muito boa, engraçado, excepcional. Aí eu falava para a produção, convida essa pessoa que vai ser o melhor programa nosso, essa com aquela, nossa, nós vamos juntar. As duas vêm nervosa, a gente, se não souber, ela vira, de um leão que era, vira um ratinho na frente da câmera. Gravando, acabou a pessoa. Toda a luz, toda a equipe, todas as câmeras, isso intimida, isso traz algo que a gente fala no curso Você Encena, quem quiser, é um curso muito bacana. Então o item, cuidar do emocional do entrevistado, é sensacional para você ter qualidade. Porque se ela não responder direito, se ela não tiver emoção, se ela não tiver brilho nos olhos para falar, sua entrevista, seu conteúdo não tem como ter qualidade. A qualidade principal é da informação, muito mais do que a melhor lente da câmera. Lógico que a gente quer ter uma lente boa, mas a pessoa tem que falar, tem que desenvolver, o nosso propósito, lembra lá atrás? No item, nosso propósito, nosso objetivo tem que ser alcançado e tem que ser legal. Se for ruim, se eu estiver tenso aqui explicando para vocês, mexendo numa caneta ou fazendo tenso, lendo um TP, ninguém vai aprender nada com isso. A pessoa acaba desistindo de assistir o vídeo e não servindo. Porque o que serve, você não vai decorar, você que está assistindo não vai decorar tudo. A gente vai conversando. O treinamento é isso, é passando experiências. Quando você for fazer, isso vem naturalmente. Você não vai ficar com um monte de item na frente que você tem que lembrar. Tem que ser natural, tem que fazer sentido para você, o treinamento. E esse é meu propósito. Esse foi o meu objetivo, essa foi a estrutura que eu fiz para ter um conteúdo de qualidade.
É um exemplo bom, né? Aí vem a parte de funcionamento mesmo. Depois que você fez tudo isso, essa preparação, cuidou do entrevistado, você está com a sua identidade apropriada para esse conteúdo. Aí vem a parte técnica, que é um item importante. Tem a sua mão, eu tenho aqui, ó, de propósito eu coloquei aqui uma xícara, eu tenho aqui um tablet, tem a sua mão coisas que vai te deixar confortável. Isso pode fazer, eu só dei um exemplo aqui para fazer parte do cenário, então eu posso fazer como eu posso, se eu não gostei eu posso tirar, mas tem a sua mão, a água, o convidado tem que estar também bem posicionado, o ambiente, se tem uma criança que pode ser que ela, se você tiver como falar, por gentileza, ela não pode estar aqui, porque de repente o conteúdo está tão bacana, uma entrevista está tão boa gravando, e é atrapalhado, tem que interromper por algum motivo. Então a pré-produção se cerque de estar confortável. Vai no banheiro antes, toma uma água antes. Aqui no Pocket Studio a gente tem o vidro acústico, nossas unidades são dentro de shopping center. Então assim, tá confortável, tem um ar-condicionado, tem a água, tem o vidro acústico, eu não ouço nenhum barulho lá externo. O técnico, nós estamos afinados um com o outro. Então, a gente está confortável para vir todos os nossos assuntos. E, como eu disse, aí não tem o TP, não tem, a gente fala com a nossa experiência. E quando você traz isso, vai te dando o empoderamento de palavras, de maneiras, de assunto, e isso vai desenvolvendo tudo aquilo que a gente planejou, vai enxertando de coisas melhores ainda, né? Então, se cerque de um ambiente controlado e apropriado, né? Outra questão, você que quer produzir, você tem que ter um bom equipamento, uma boa equipe, né? A equipe, eu tenho um treinamento que é só para quem está atrás das câmeras. Se eu estiver falando aqui, por mais que eu me preparei, se tiver um ser humano andando ali atrás, aqui no nosso caso, no Pocket Studio, são câmeras robóticas, então não tem um ser humano lá atrás. Mas numa produção que você for fazer, numa produção na televisão que eu trabalhava ao vivo, eu treinava os câmeras dessa forma, né? Eu fazia eles entender que eles são muito importantes. Se eles ficarem quietinhos, se eles ficarem fazendo o trabalho deles e passar desapercebido, eles foram sensacionais para a produção. Se eles ficarem andando, sorrindo, falando com o outro, acenando para o outro câmera, se ele mexer no celular, que hoje em dia não se desconectam do celular, é horrível. Então, não adianta você se preparar, não adianta você ter a melhor câmera, tudo, e ter um ser humano andando lá atrás, tirando a atenção do entrevistado, tirando a sua atenção, enquanto você está preocupado com ele, você esqueceu e não veio um insight muito legal naquela hora, naquele momento, para você deixar o seu conteúdo melhor. Então, a equipe é importante, tem que ter essa sinergia. Não tem problema você chegar e dizer, olha, vou fazer um pedido, eu gostaria que vocês pudessem ficar tudo para lá. Se isso te incomoda, fala. Senão a gente não consegue uma boa qualidade do conteúdo, porque você não vai estar bem, né? Então se prepare emocionalmente e tire tudo aquilo que te incomoda. Se tem uma luzinha piscando lá, está incomodando, vamos apagar aquela luzinha antes, né? Então tudo isso, porque uma gravação de conteúdo, vocês sabem que o maior medo do ser humano, se for pesquisado aí na internet, no Google, é se expor. Tem uns que colocam lá, falar em público, é a mesma coisa. Falar em público, se expor é a mesma coisa. Falar na frente da câmera é se expor. É falar em público. A gente tem consciência que milhares de pessoas vão assistir. Então, por que as pessoas travam na frente da câmera se ela está sozinha no estúdio? Ela podia estar aqui de boa. Mas a gente sabe que muitas pessoas estão assistindo depois. E a gente tem respeito, nós estamos produzindo algo que eu pelo menos, tenho meu sonho é que sirva, que seja bom, que a pessoa produza melhor depois de assistir o meu vídeo. E essa preocupação de se expor, o que será que o meu concorrente vai avaliar? O que será que a minha família vai assistir? Eu nunca fui da frente da câmera, fui sempre atrás. Tanto é que meus treinamentos até há pouco tempo, eu relutava para ter ele em vídeo, porque eu gosto do treinamento
presencial e ainda faço algumas turmas que é muito gostoso também, porque dá para fazer dinâmicas em grupo, dá para fazer algumas coisas. Você que quer estar acompanhando, você pode também procurar nossos treinamentos presencial. Então, assim, o treinamento presencial, ele traz algo para trabalhar o emocional das pessoas, ele é melhor, ele é mais eficaz, né? Mas, para a gente encerrar agora o nosso treinamento, esse primeiro módulo de produzir com qualidade, a gente tem algumas coisas que vão estar nos outros módulos, mas que eu vou dar uma pincelada aqui, que colocou as pessoas confortáveis, está gravando, depois cuida para expor isso de uma maneira muito bacana. Uma boa vinheta, uma vinheta que já diz o que você vai, para que você está chegando com esse conteúdo, uma identidade visual bacana, inserts, o cenário, como a gente falou, um cenário importante, né? Então toda essa plástica do seu conteúdo, planeje, pense, chame um profissional de cenografia. Então, se você vai ter uma mesa, se você vai ter uma televisão, o que vai estar passando na televisão, então isso ilustra, isso deixa agradável e você deve se importar com toda essa plástica, desde a cenografia até o acabamento da edição, dos nomes, GCs, do gráfico e de tudo aquilo que pode ajudar o seu conteúdo a ficar melhor, tá bom? Então eu deixo aqui a nossa conclusão, é que precisamos produzir, isso é fácil, isso é eficaz para ensinar, isso é eficaz para quem está aprendendo, é rápido, a gente ganha tempo com as aulas, com os vídeos, a gente hoje é entretenimento muito forte nos podcasts, tem podcast engraçado, tem podcast que é formador de opinião, tem podcast que é jornalístico, tem para todos os temas, tem podcast interno das empresas, então produzam com qualidade. Antigamente poucas pessoas produziam, poucas pessoas se apresentavam em algum tema, então eram os apresentadores de televisão. Hoje é lindo ver muita gente produzindo, médicos, advogados, psicólogos, mecânicos, qualquer profissão hoje está produzindo, está falando, está trocando experiência e isso é muito importante. A gente ter um legado, né? Você olhar para algumas coisas e falar, nossa, tem muitas pessoas, a gente recebe elogios nos treinamentos e fala, nossa, que prazer. Pode ser um elogio, pode ser 1000 elogios, tem o mesmo valor. É saber que alguém se beneficiou, alguém produziu melhor e gostou do conteúdo. Produza também com qualidade, seja o seu diretor, você tem diretores, produtores te ajudando, não tem problema. Mas seja você também parte dessa direção, parte dessa produção. Então, fica aqui até o próximo treinamento.